A Zulmira Ferreira acabou de chamar o José Castelo Branco de espantalho. Temos ainda um novo vídeo do José Castelo Branco onde supostamente se referia a Pedro Pico. E ainda temos uma possível data de José Castelo Branco e o seu regresso a Portugal, assim como detalhes do apartamento que foram avançados pelo seu ainda amigo de Portugal, António Leal e Silva. Tudo aqui no David Deluxe. Então temos um vídeo fresquinho do programa Casa Feliz, da SIC, todos os direitos reservados à SIC, e vamos fazer aqui um react para que possamos analisar o que estes comentadores disseram sobre a situação atual de José Castelo Branco. Quem continua muito brilhante. Muito brilhante. É o nosso José Castelo Ele é um Branco. brilho, ele é um brilho. Há novidades Vocês e têm das novidades? brilhantes. E das brilhantes. Parece Então- que agora há um contra-ataque. Eu chamei isto um contra-ataque. É ou não é? Não sei, não sei, você é que tem que contar. Eu vou explicar porquê. Contra-ataque foi agora, de repente, parece que ele agora acusa o Roger, O filho da o Betty. filho da Betty, de várias coisas. Pôs uma petição no Tribunal de Família de Nova Iorque. É como eu expliquei no vídeo que eu publiquei anterior, em que eu dizia que parecia quase uma espécie de vingança. Mas eu ponho noutras palavras, assim como este comentador disse, e ponho contra-ataque. Desde assédio sexual, estrangulamento e por aí fora. Portanto, eu acho que isto é a loucura, já se sabia que existia e havia loucura, mas estamos aqui a achar um patamar. É longe demais. Não, é longe demais porquê? Está aí longe demais. Então não está. Conte lá. Está em Quanto, longe demais. Zulmira? Quanto? Porque Vocês reparem na linguagem corporal da Zulmira, em que ela fazia assim aos braços ao início, do género tipo, aqui veio a falar de uma pessoa que já foi amigo da Zulmira. E inclusive a Zulmira, até certo ponto, em programas como este, que é o Casa Feliz, defendia o José Castelo Branco e dizer: eu não acredito que ele realmente tenha batido na Betty. Palavras da Zulmira. E depois, quando saiu aquela polémica da acusação formal feita pelo Ministério Público, então aí foi que a Zulmira realmente disse: oh meu Deus, porque até, vejam o seguinte pessoal, isto é tão grave que as acusações foram parar aqui ao jornal britânico Daily Mail, em que o título aparece que o socialite andrógeno queimou, torturou a mulher com óleo a ferver e lhe punha laca de cabelo nos olhos. Isto chegou aqui ao Reino Unido, agora imaginem. Gravíssimo. Antes de continuar com este vídeo, eu só queria pedir para porem aí o like e o subscrever e o sininho para que vocês fiquem atualizados sobre mais vídeos que eu faço upload. Porque eu sei que vocês querem ficar a par destas notícias, então do que é que estão à espera? Não custa nada. acreditar numa patetice destas, isto agora, patetice. alegadamente muitas vezes, Muito bem, alegadamente. é um bocadinho estratégia dele e dos advogados para ir adiando e empatando aqui a situação. Olha, mas sabem uma coisa, sabem Porque que é ele que eu não acho quer que é voltar a a culpa? Portugal. A culpa é da nossa justiça portuguesa. Também. Que deixa estes casos adiar. Portanto, isto de certeza que daqui a 5, 6 meses o tribunal pega neste processo, vai perguntar: olha, eu vou ter aqui um julgamento com o senhor José Castelo Branco. Onde é que ele está? Está em Nova Iorque. Está em Nova Iorque. Então esperem aí. Zé, olha, tens 2 dias Exatamente, e depois o processo muito provavelmente vai acabar por ser adiado. para estar aqui. Pronto, e passou 5, 6 Sim, mas meses antes e do ele verão anda em isso não Nova vai Iorque. acontecer. Claro que não. Na Zó. melhor das hipóteses. Claro que não Veja o vai. título desta revista: Vida Louca em Nova Aí, Iorque. portanto, não eu vai, acho que no não meio vai, disto vamos ver, tudo, a culpa vai. não é do José Mas ele Castelo não tem que ser Branco, não ouvido é dos amanhã. advogados. Ele vai ser ouvido amanhã no tribunal e pronto, ele diz que só. Vai? Acho que sim. Mas aonde? Cá? Lá. Não, é Nova Iorque. Em Nova Iorque, lá. Nova Iorque. Portanto, ele diz que só volta quando recuperar a casa. Quando recuperar a casa. Mas ele sabe que não vai recuperar casa Mas que nenhuma. a casa está. A casa era alugada à empresa Exato. Diamantes da Betty. Portanto, Supostamente, isto é informação. Agora temos aqui um debate muito grande sobre, porque também pode ser considerado o apartamento como morada de família, ok? E não se sabe como é que funcionam as leis de Nova Iorque no que toca a este assunto, mas, de acordo com o que disse o advogado da Betty, obviamente que o advogado da Betty tem que jogar para o lado dela, não é? Tem que defender a sua cliente, mas ele disse que o José não tem direito ao apartamento porque não é dele em primeira mão e que estava arrendado. E estava arrendado através da empresa, que é o Grafstein Co., qualquer coisa assim. Então, eu não sei realmente o que é que ele está à espera, mas talvez agora com este processo está a lançar contra o enteado. Ele
ganha alguma coisa. Ele não tem direito absolutamente nenhum, nem no direito português, nem no americano, àquela casa. Isso está ultrapassadíssimo. Isto é conversa fiada. Mas isso é quase para branquear. Isto é para branquear o que está a acontecer de o que está facto, a na acontecer. verdade. Quer dizer, Mesmo ele está a ser branquear. acusado de violência doméstica a uma pessoa de 96 anos ou de nem que fosse da idade que fosse. Quer dizer, ele está preocupado com o arrendamento de uma casa. Não faz sentido. E, minha querida, não faz sentido o que está a dizer, porque se calhar se o mundo fosse a parar porque ele foi acusado de violência doméstica, e foi formalmente acusado pelo Ministério Público, mas se ele fosse a parar por causa disso, então ficava aqui numa clínica em depressão. Eu acho que continuo a dizer, a nossa justiça é que está completamente atrasada neste processo. E ainda por cima, ao ver, sendo ele uma pessoa mediática, tem que atuar de uma outra forma, porque estes casos de violência doméstica, Não muitas concordo. vezes, até Não concordo pelo seguinte. A lei tem que ser igual para todos e tem que funcionar de uma maneira igual para todos, à mesma rapidez. Agora, temos aqui o facto que o José Castelo Branco é uma pessoa pública da sociedade portuguesa que tem um certo tipo de fama, tem um certo tipo de relevância. E isso tem que ser tomado em conta. Porque realmente, lá está, eles foram tão rápidos a pôr-lhe a pulseira eletrónica, a detê-lo, mas agora depois, até ele ficou aqui 6, 7 meses parado, na casa da amiga Marluce, que não tinha residência própria. É isso é que eu não percebo, ou seja, então aí onde é que é a rapidez? A justiça portuguesa tem que ser um mesmo bocadinho as mais... vítimas querem ir fazer uma participação e dizem assim, não, quer dizer, eu sou assim, uma pessoa mais humilde e isto, se com o José Castelo Branco demora 5 meses, um ano a ser resolvido, então eu vai demorar 2 ou 3, eu até lá morro, não é? Isto Mas só por ser um caso tão mediático, tão conhecido, isto vai dar o exemplo a outros agressores, alegados agressores, atenção, para que possam praticar o mesmo, para que possam ter a mesma liberdade que o José Castelo Branco está a ter, mesmo depois de ser formalmente acusado pelo Ministério Público. não faz sentido nenhum deixar e permitir que ele continue a fazer este tipo de vídeos, continue a fazer esta promoção a ele próprio, com estas brincadeiras também agora temos um no bocadinho de Tribunal de culpa. Nova Iorque. Isto Nós não temos faz ao dar merda. Minha querida, brincadeiras é uma palavra um bocadinho pesada, porque são acusações bastante graves, mas tem que haver uma É que medição não das faz palavras. sentido Sim. por causa do arrendamento de uma casa. Quando estamos a falar de uma violência doméstica. Oh, querida, mas não há arrendamento nenhum. Isto é mesmo Claro que não, é. uma Isto é uma fanchada. manobra Mas também não faz sentido, porque se ele tem direito à habitação, ele tem direito à casa, a estar a residir lá, faz sentido. Não é o facto de ele estar envolvido numa polémica de violência doméstica que tem que fazer com que ele desista dos seus bens. Distração. Mas porquê é que a É, Zulmira manobra Uma manobra de distração, é isso. Completamente. Eu aqui sou parcial, eu tenho que dizer as coisas como são. Porquê é que a Zulmira diz que nós também temos um bocadinho de culpa? Nós vamos dando palco Damos a uma palco. figura destas, não é? É um Não, nós estamos a espantalho. tentar alertar Isto é muitas espantalho. vezes. Eu acho que estamos a Mas ele alertar. espantalho. É só ouvir a Zulmira. Sim. Faz favor. E aqui a Zulmira tem que lhe dar a razão, e muito bem, porque nós já estarmos a dar importância, relevância, palco, como ela disse muito bem, ao José Castelo Branco. Eu estive a falar com uma terapeuta, da qual ela disse, eu comentei esta situação, porque, enfim, e ela já tinha uma mera noção, mas eu expliquei-lhe mais em detalhe. E ela disse, é impressionante como ainda dão importância a uma pessoa que tem traços de uma natureza narcisista, egocêntrica, porque ela disse, só fazem com que ele se afunde mais. Só vão estar a contribuir para que ele ainda faça mais porcaria, difame mais a imagem com estes directs do Instagram, TikTok, etc. Porque é um circo. Acaba por ser um circo. E só se acaba por afundar mais. Mas pronto, é o José Castelo Branco e acho que não há ninguém culpado. Sim. Ele é um espantalho e nós vamos tendo, apreciando os capítulos da novela dele, porque isto é quase que um diário. Ele faz um diário, não é? Todos os dias há lives do Zé Castelo Branco, nomeadamente a ofender-nos a todos. Nomeadamente, pois ele realmente não refere nomes específicos, mas dá assim uns indícios de que poderá estar a referir-se, não é, às passadeiras encarnadas. Porque ele é que é o senhor, não é? E nós somos todos uns pindéricos que andamos aqui. E em relação à casa, não há casa nenhuma. Há uma coisa à qual ele tem direito, que são os bens dele, pessoais. Sim. Exatamente. Mas ficaram aonde os bem? Nessa casa. Alguns deles estariam lá, alguns deles estariam lá. Sim. É evidente que outros vieram e muitos estavam naquelas malas ditas desaparecidas pela amiga Marcela. Alegadamente. Portanto, lá não há bens nenhuns para já, não há. Agora, isto é uma questão de que ele... Mas eu acho que sim. Para ser muito honesto, quando vocês veem imagens do apartamento do José Castelo Branco,
vocês veem muitas obras de arte e vocês não se podem esquecer que o José Castelo Branco antes era um negociador de arte. Atenção, vale a pena frisar isso também. Portanto, poderá ter lá bens, os bens têm que ser restituídos. Não sei se de acordo com a lei americana, eu penso que terá que ser assim, por isso ele tem direito a esses bens. Ele está a adiar o mais possível. Depois há aqui outra coisa muito importante que nós ainda nunca falámos. É que se a Betty, não há madeira por aqui, Sim. mas se a Betty morre, Sim, tudo bem. ele tem direito a... Quer dizer, tem direito. O que é que ela tem neste momento? Ela neste momento já não deve ter nada, porque o Roger provavelmente... As coisas estão em nome Já, do geral já, partido, já. Exatamente, no caso de falecimento, por um que haja uma separação de bens, quando se celebra um casamento, depois tem que haver uma repartição desses bens se a pessoa falecer. Agora ele vai ter alguns direitos, não é? E é isso que ele tem, porque ele, como tem cidadania americana, ele pode estar lá. Ele pode estar. Portanto, E está, se de está facto- aprovado mesmo que ele tem. E será que ele tem, né? Ele tem mesmo. ele Depois tem em causa cidadania. se Tem sim, senhor, e ele publica Não, no ele não Instagram. podia sequer ter viajado. Pois, ele tem Ele mesmo, não ele tem podia- mesmo passaporte americano. Aliás, o que é que o José Castelo Branco não publica no Instagram? Sim, ele tem passaporte americano, portanto, cidadania. Agora- Pelo casamento ele tem, ninguém lhe vai tirar. Agora, com ou sem passaporte americano, o que se passa é que ele, ao não voltar para Portugal quando era suposto, ele incorre nas tais, no tal agravamento. Ser das medidas preso que lá à chegar. chegada, Ele não pode é? chegar a Claro. Portugal e ser detido. Talvez Ser pode vestido. chegar a Portugal se ele voltar a Se Portugal. ele voltar Mas a também podem ir lá Portugal. buscá-lo. Mas será, gente, que ele pode ser assim preso, assim, chegar a Portugal é logo preso, é logo detido? Depende. Não, eu ele sei é que cidadão isto É há aqui cidadão questões americano, jurídicas, não sei. mas Sim, eu acho também que eu não sei, dominamos. portanto, não vou estar a- mas poderá, eventualmente, também Pode haver ser aqui com uma as pressão medidas agora do Trump tribunal português. dos imigrantes, portanto... Minha querida, mas o José Castelo Branco foi um imigrante em certa altura, mas supostamente agora tem cidadania. Ele é americano. Uma vez que ele não está... Ele não é imigrante, ele na verdade ele Não tem é passaporte imigrante, americano. ele Ele é é um cidadão americano. americano. Ele é Portanto, cidadão aí há americano, aqui que uma- é diferente. Mas Questões então legais como é que o específicas. Tribunal o dá a permissão para ele viajar até... Foi aquele erro que nós. Foi aquele erro Foi que um houve. erro Um erro de um dia. E o erro... Mas o erro jurídico É um lapso do juiz, alegadamente. Porquê? que é um bocadinho É surreal, mas falacioso. É falacioso. É um bocadinho da Aliás, vontade da Miguel. até esta controvérsia, primeiro, inicialmente, o juiz enganou-se, depois já não é o juiz que se tenha enganado, mas sim que o José Castelo Branco enganou o juiz. Portanto, esta história está aqui muito mal Foi contada. apanhar o aviãozinho a Madrid, porque ele sabia que Esta aqui história era... está Exatamente, porque daquilo com que se consta, o José Castelo Branco teria só autorização para viajar ao limite de Espanha. muito mal contada e sinceramente, eu acho que ele está muito bem elucidado. Estás a ver, João, tipo aqueles parênteses ou aqueles asteriscos que têm embaixo nos contratos Sim. e nós não lemos, pronto. Ele tem que estar muito bem munido, muito bem calçado. Há aqui algo que nos E ele disse no direto do Instagram que ele tem uma equipa de advogados muito boa. Então, muito provavelmente, se calhar, houve ali uma ajudinha. escapa e quando nós formos a ver, é o asterisco que está em baixo em letras pequeninas que faz com que ele esteja com esta vontade lá. E há aqui mais uma. Todas estas, desculpa, Luís, Que é todas simples. estas difamações que ele agora fez em relação ao Roger, é exatamente isso, são estratégias de... Mas ele ao levantar. De distração. ele- Podem ser vistas como estratégias, como manobras de realmente o manter mais tempo em Nova Iorque e ele poder fugir, entre aspas, aos processos que têm a decorrer em Portugal. Ele, inclusive, também tem um processo em que iria ser constituído arguido de difamação e calúnias pela Marcela, por causa das publicações que ele teria feito através do Instagram, porque o Kiko, o seu ex-agente de multimédia, foi constituído arguido de acordo com o que foi dito no A Noite das Estrelas, e o próprio Kiko também o disse em diretos no Instagram. levantar distração, estas manobras de acusações. diversão, Ele até completamente. pode incorrer aqui. Perdão, num não foi em certo- diretos, foi em stories do Instagram. num processo Mas de ele está a difamação, ser porque bem Ele está a guiado. levantar, que ele pode provar isto. Ele não pode provar. Isto reporta é 98. Ele está a falar de coisas que aconteceram em 1998, de repente. Portanto, isto não, dá aqui um descrédito total. Não é? Até porque- Nunca se ouviu antes destas declarações. Ou seja, agora do nada, ok, com a Betty também, supostamente ela tinha sofrido agressões durante 30 anos. Ok? E são coisas que não se podem provar, a não ser que houvesse testemunhas. Supostamente há aquela história da Paula no Work, que foi dita pelo ex-jornalista, o Abel Dias, em entrevista ao Gocha. Mas já há aí um indício, já há uma testemunha de que houve supostamente ali um olho negro.
Agora, quem é que vai ter esta história a favor de Castelo Branco? Por que ele não levantou antes? Foi esse, em 2015 terá sido assediado sexualmente pelo Roger. Eu acho, quem é que compra? Isto é dá vontade de rir. Ou de chorar. Depois supostamente há imagens explícitas. Há imagens explícitas que o Roger teria tocado com ele. Dá mais vontade de chorar. Mas isto são mentes Só vem agora com maquiavélicas, esse não é? tipo Isto de- são mentes... Mas há questões legais aqui que têm que ser vistas, porque tu não podes de repente levantar falsos, não é, estas acusações. Não, assim, vai dizer agora que provas e vai andar E vai aqui mais um ganhando tempo, vai ganhando vai ganhando tempo, que é o que ele tempo. quer. Claro. No fundo é o que ele pretende mesmo, é ir ganhando tempo. Portanto, isto vai haver cenas nos próximos episódios. Isto é uma telenovela. Meses e meses e meses. Aquelas telenovelas E longas. se for esse o objetivo, ele está a fazê-lo com grande Vai sucesso. durar muito tempo. Portanto, na vossa opinião, acham que ele não vai voltar? Não volta mesmo. Mas eu sempre disse isto a partir do momento A não em ser que que seja. eu vim a Nova Iorque, disse, ele não vai voltar. E não vai voltar. Até porque Só se ele for diz, obrigado, ele diz ele que tem não vai muito mais voltar. trabalho lá do que cá. E tem. Na verdade, acho que tem. verdade Portanto, ele vai lá, na vai verdade trabalhando. tem. Ele também alega isso, que eu cá tenho trabalho. verdade. Há uma das coisas que vale a pena frisar, que o José Castelo Branco foi um modelo para uma campanha publicitária da marca Luar. Marca essa onde a Madonna esteve presente num desfile de moda dessa marca. Por isso ele tinha trabalho lá. Em Portugal, infelizmente, não tem, nem como comentador, Em coitado. Portugal não tenho. Enquanto não deixarem, se o governo, se o Tribunal Português, se a Justiça Portuguesa não for lá buscar, ou não mandar Vai vir para ficando, cá, vai ficando. Eu acho que a nossa vai justiça ficando. tem que se pronunciar sobre isto, porque, sinceramente, o maior culpado neste momento é a nossa justiça portuguesa. E eu, como cidadã, que pago os meus impostos, que à partida eu desejo e quero a parte da saúde, da Eu não sei quem é esta senhora de Baleares, que eu adoro a Baleares, está extremamente bem feita, adoro. E a sua postura elegantíssima. Mas eu sou fã, subscrevo. educação e da justiça, para isso é que nós pagamos os nossos impostos, que alguém me dê a cara e que nos explique toda esta situação, porque eu também estou neste dever como cidadã. Portanto, onde é que está a credibilidade da nossa justiça? Expliquem. Primeiro há enganos de um juiz, não pode haver enganos de um juiz. Depois esta pessoa... É que é algo que não é recorrente, pessoal. Se vocês forem a pensar, não é recorrente este tipo de situação, este tipo de enganos. Por isso é que realmente faz sentido o que eles estão agora aqui a comentar, que houve uma estratégia, uma manobra muito bem feita por parte dos juízes, alegadamente. Enganam um juiz, mas quem é esta pessoa para enganar um juiz? Depois vai para Madrid, depois foge, depois faz estes... Não, é que isto foi mesmo uma fuga. Isto é uma fuga planeada e que não é fácil e que ninguém neste momento está a pôr mão nisto porque não sabem como fazer e não sabem como isto aconteceu. E é uma isto foi vergonha. muito bem É uma estruturado e vergonha, pensado. porque houve cada vez Porque depois morrem. também É vigarista uma anda com vergonha. vigarista. Portanto, isto depois está muito bem. Os vigaristas sabem as leis, sabem tudo. Isto aqui nós não devemos ser inteligentes, temos é que ser espertos e ele, sinceramente, é um indivíduo esperto. Não, Pronto. e morrem cada vez mais mulheres por violência doméstica Claro. neste país. É um É flagelo. ridículo, eu fico É, revoltadíssima. completamente. E que continuam a ser desprezadas. Exatamente. E aqui, lá está. Aqui vem o impacto que uma figura pública como José Castelo Branco tem sobre todas as outras vítimas de violência doméstica. Com a sua liberdade de fazer certo tipo de coisas que não deviam ser permitidas. Isto de acordo com a minha opinião pessoal. As vítimas Tal e qual. abandonadas, Muitas sem vezes qualquer tipo de abandonadas, apoio. exatamente. Depois temos um caso deste tão mediático que até devia ser mesmo... Um exemplo, Era um é que no exemplo. princípio foi Isto despachado. era- No princípio isto foi até, houve aqui uma certa celeridade. Houve, no princípio, como foi tão Sim. mediático, as coisas até correram bem. Mas depois, passados uns tempos, Exatamente. Houve aqui um acelerar espetacular das coisas. Houve até direito à pulseira eletrónica, mas depois passou-se, o quê? 6, 7 meses? veio-se aqui neste... Nada. A verdade é neste que este atraso caso não é típico. levado muito a sério. porque Não é se- Não, porque levado. isto é uma Se a classe palhaçada. política também Não, se manifestasse exatamente. Uma palhaçada. com isso, já tinha havido uma resposta Sim. da parte Claro, de quem e até direito- dar incentivo para outras vítimas se chegarem-se à frente. E virou teatro. E quando vira teatro, perde-se. Não é falta de incentivo que é diferente. Amante daquela coisa, que, meu Deus, que me tomou a casa, que horror! Mas era a tua casa ou era da Betty? Tomou a casa? Cruz credo, bicha com bicha da lagartixa, a mulher que é porno, ai que horror!
Pô, Pois é, porque o Pedro Pico disse que ganhava uns miles de euros através dos diretos que fazia num site que era para adultos. Vocês pediam, mandavam dinheiro. não sejam más. Vocês vão para o inferno. Vão a... Vocês vão para o inferno. Filha, vamos ver as más línguas o que é que andam a dizer. Qualquer dia ainda dizem que já também somos namoradas. Dizem com bicha que dava lagartixa. Eu estou farta de dizer, imagina eu com a outra. Eu com a outra, da pornografia. Pouca vergonha. Mas em Portugal já sabem. Hã? Já sabem do OnlyFans. Ela está no OnlyFans? Ai, que badalhão. Pois está. Eu não sei. Que horror. Não tenho a certeza, mas Como é que tem Tá. coragem? aquilo parece. Depois temos aqui ainda as declarações de António Leal e Silva, só mesmo para terminar com esta saga, em que ele diz o seguinte: ele está um bocado cansado, porque está com problemas em relação à casa, que é a morada de família. Ele está em tribunal americano, que foi para tribunal, e está à espera que o juiz decida. Certamente decidirá a favor dele, para José Castelo Branco reaver a casa, porque as leis americanas são diferentes das leis portuguesas, começou por referir o comentador. E ainda disse, salvo erro, na próxima sexta-feira, que é a data em que este vídeo vai parar ao YouTube, tem-se a apresentar em tribunal, acrescentou Adriano Silva Martins. E António Leal Silva sublinhou, sim, ele agora tem ido sistematicamente, porque nos Estados Unidos da América, em relação às casas, é tudo muito rápido. Ele quer ver isso solucionado, porque é um problema que ele tinha para resolver. Também há questões de saúde que ele tem por resolver. A casa em Nova Iorque é alugada, sempre esteve alugada, mas segundo o que foi informado, a lei americana considera como morada de família. E mesmo com a separação, ele tem direito por ser morada de família. Fez questão ainda de esclarecer o comentador, a casa é belíssima, blá blá blá, pronto. Então, supostamente, José Castelo Branco tinha que se apresentar em tribunal, de acordo com o Adriano Silva Martins, mas, como tem esses problemas para resolver nos Estados Unidos, não vai poder cá estar. E é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E fiquem a par de mais notícias. Subscrevam o canal, ponham um like, partilhem com os vossos amigos, porque eu vou estar aqui, mais uma vez, para vos elucidar de todas estas notícias, principalmente em volta do José Castelo Branco, que é a personagem mais mediática, assim como outras coisas que acontecem no panorama português, ok? Beijinhos. Tchau, tchau.